Nós vamos ler alguns versos aqui. Capítulo 16, Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Verso 1. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Seu dinheiro, seu dinheiro, seu dinheiro, seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. Vá até o verso de número 8, do mesmo capítulo. O patrão elogiou o administrador desonesto. Como assim? Versículos atrás ele estava praticamente despedindo ele, e agora no verso 8 ele elogiou o administrador desonesto, por um motivo: a sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao seu redor que os filhos da luz. Verso 10 até o 14. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E você diz amém. Gente, se Deus alinhar o coração do homem ao coração dele, nós causamos um efeito nesse mundo mais forte do que Hiroshima e Nagasaki. Homens alinhados ao coração de Deus, homens alinhados ao propósito de reino na terra, causam um efeito que se propaga como onda magnética. Isso vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo. Nós, homens, temos de Deus uma bênção muito peculiar que é dada ao homem, que é a bênção da iniciativa, da proteção, do destino, da prosperidade, da boa administração. Isso é uma bênção comum, é uma graça comum que Deus colocou dentro de cada homem. E o inimigo de Deus tenta inverter isso, em alguns casos roubar, em outros anular. Porque o anjo querubim caído do céu, como foi feito aqui, narrado aqui na música da Ivete Sangalo, ele luta o seu reinado inteiro para arrancar isso do homem, porque ele sabe que se juntar o homem e Deus, nada para o reino de Deus nessa terra.
Quando há essa unidade, quando há esse alinhamento entre Deus e o homem, quando se juntam, Deus e o homem se juntam, trabalhando na mesma causa, nada para. A Bíblia diz que o sonho de Deus, imagina, Deus tem um sonho. A Bíblia diz que o desejo de Deus, não com essas palavras, mas a essência mesmo. A Bíblia diz que o grande propósito de Deus é que nós sejamos uma nação de reis e sacerdotes. É o que Deus deseja. Reis e sacerdotes estão no masculino. Duas classes dentro da mesma questão genérica. Duas classes dentro do masculino. Uma parte é rei e outra é sacerdote. E Deus tem um desejo que um dia a nação, a terra, o mundo, todos os homens se alinhem a essa palavra, que sejam homens, reis e sacerdotes. Só a nível de informação, isso, trazendo um pano de fundo da antiga aliança, era mais ou menos assim. Quando foram inaugurar o templo de Salomão, a Bíblia diz que Salomão deu o sacrifício. Salomão deu muitas mil cabeças de gados, ovelhas, não sei quantas mil cabeças de boi, não sei quantas mil cabeças de ovelhas, foi uma loucura. E o sacerdote então executava esse sacrifício. Ali se encontrava o plano de Deus para nós. Ali é um tipo, a Bíblia é constituída de símbolos, tipos, línguas, símbolos e tipos e figuras. Ali é uma figura, ali é um tipo, ali é um símbolo que aponta para o sonho de Deus no futuro, que é nós. Deus coloca esfera. Ele dá uma esfera para o rei, e ele dá uma esfera para o sacerdote. Na esfera do rei está a manutenção e a angariação do sacrifício. O sacerdote não pode gerar sacrifício, porque o sacerdote, na sua esfera, ele apenas sacrifica aquilo que lhe dão. Tanto é que na antiga aliança, os sacerdotes vinham da linhagem de Levi, da tribo de Levi, que não tinha herança. Eles não poderiam ter um palmo de terra, eles não podiam ter um lotezinho para morar, eles não podiam dizer que uma vaca era deles, eles não podiam ter nada, porque eles viviam do que sobrava dos sacrifícios do templo. Tudo certo, tudo ok, até aí. Então, quando acontecia que essas duas classes trabalhavam juntas, quando acontecia que essas duas classes se alinhavam, nem sempre deu certo, mas a história teve algumas intercalas. Alguns reis conseguiram se alinhar ao sacerdócio, e o sacerdócio aos reis, sem um interferir na esfera do outro. Era o plano de Deus executado na terra, dentro da classe masculina, dentro do gênero masculino, duas classes, reis e sacerdotes. Os reis oferecem o gado, o rei pode ter a fazenda, o rei pode ter o recurso, o rei pode ter o sustento, o rei pode criar isso. O sacerdote não. O sacerdote só pode sacrificar aquilo que é trazido a ele. Contrapartida, o rei também não pode sacrificar, porque senão ele entra na esfera do sacerdote. E na minha simples axiologia, eu concluo dizendo que esse é o grande sonho de Deus: alinhar o coração dos homens, os homens do reino, os homens da igreja, os homens da casa, os homens que servem a Deus, alinhar a esse nível, a esse ponto, para que dentro do gênero
masculino possa haver essas duas classes trabalhando junto, que possa haver reis e sacerdotes. O sacerdote, ele não pode gerar o sacrifício. Quando Jesus chegou no grande templo de Salomão, na época dele, e ele virou as mesas, pegou um arreio, um chicote, e virou mesa dos cambistas, e jogou moeda para um lado, soltou os passarinhos para o outro, e disse: a casa do meu pai não é casa de negócio, mas é casa de oração. O que estava acontecendo ali, segundo a cultura, era que os sacerdotes da época quebraram essa doutrina levítica. Segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, conta que os sacerdotes daquela época de Jesus, eles começaram a ter fazendas, e eles começaram a criar uma vaquinha, umas ovelhinhas, umas pombinhas, umas galinhazinhas, mas não era para o consumo próprio. Eles criavam e contratavam funcionários para colocar no dia do sacrifício, lá na porta da igreja, para vender as coisas deles. Você é um cara inteligente. Ou seja, o sacerdote estava se valendo, aproveitando, manipulando uma oportunidade do templo para um enriquecimento próprio. Eu sei que falar nesses assuntos é um tabu, e praticamente todos os, não vou dizer todos, mas uma grande parte dos pastores não querem entrar nesse assunto, porque é tabu, é tara. Todo mundo corta a volta, mas ninguém entra aqui. Isso explica, porque isso denuncia o porquê tem muito pastor enriquecendo com a igreja. Embora hoje nós estamos dentro do tempo da graça, mas isso não justifica, pois o propósito de Deus apontando para frente é que a igreja seja constituída de reis e sacerdotes. O sacerdote pode viver do que a igreja coloca na sua mesa, mas o sacerdote não pode enriquecer com aquilo que é da igreja. Não é o sonho de Deus, não é o plano de Deus. Você pode colocar qualquer pastor na minha frente, não é. Quando há essa inversão, a gente tem uma retirada, uma retenção, é retido o mover de Deus. Por isso que é importante, talvez, num culto só para homens, a gente dar uma pincelada sobre esse assunto. O diabo, Satanás, o inimigo de Deus, ele luta muito, porque ele sabe que quando desenvolver essas duas classes, quando haver reis e sacerdotes trabalhando junto, cada um na sua esfera, há um ataque em massa contra o território dele, e ele não tem como subsistir, porque Deus vem junto. Quando o sacerdote começa a enriquecer com aquilo que é do templo, ele acaba anulando o valor do rei. Ele entra no lugar do rei, ele acaba fazendo os dois papéis, e aí vira uma bagunça. Daqui a pouco tem rei sacrificando, tem rei oferecendo também, e está na confusão que está hoje aí, que muita gente não entende mais. Isso tudo
é apenas para mim comunicar a vocês que se nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, um exército de homem alinhado seu coração com o coração de Deus, dá um efeito de uma bomba na terra. Por isso que é tão difícil um homem tirar uma parte do que é dele para trazer como sacrifício para oferecer, porque isso é uma questão espiritual. Se você avaliar, se tratando de investir no reino de Deus, as mulheres têm mais facilidade que os homens. O homem tem uma trava, e essa trava não é misereza, não é porque é miséria, não é porque... Não, é uma trava espiritual. E o inimigo sabe que quando nós conseguirmos unir, ligar essas duas pontas, ninguém segura a igreja. Uma igreja que tem um exército de homens bem ajustado, bem alinhado, ela trabalha junto com Deus. Pastor, o que tem a ver essa introdução? Pois bem, vamos lá. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Escute, começamos assim. Um homem rico. Eu tenho algum conteúdo escrito, eu vou precisar ler, porque hoje eu serei talvez bem pedagógico. Escute. Se ele era rico, era porque ele era um bom administrador. O problema dele foi contratar alguém com um certo problema de caráter. Jesus começa uma parábola dizendo que um homem rico contratou um administrador para cuidar daquilo que era seu. Só porque logo em seguida apareceu um problema no caráter do seu contratado. A Bíblia não diz, mas nas vias gerais, ninguém começa sendo encarregado, mas sim como serviços gerais, e conforme vai mostrando aptidão, então sobe de cargo. Se essa linha de raciocínio estiver certa, quando esse homem era só um funcionário, ele era bom. Esse mordomo, esse administrador, quando ele estava começando a sua carreira profissional junto a esse homem rico, no começo ele era um cara bom, um bom funcionário, tanto é que ele foi conquistando um espaço dentro da empresa, da fazenda, até chegar a ser o administrador geral. Onde é que entra o problema? O problema se deu quando ele começou a administrar os bens de seu patrão. Enquanto ele era apenas alguém que recebia a ordem, ele dava boas respostas. Mas a partir do momento que foi lhe confiado poder para mexer nas administrações, ele mostrou o seu caráter. E você deve estar pensando, pastor, onde é que você quer chegar? Espera aí um pouquinho. O que Jesus quer nos mostrar neste primeiro versículo desta parábola é quem nos tornamos quando passamos a ter poder em nossas mãos. Lembrando que um homem rico deu uma oportunidade para alguém que era totalmente anônimo e se tornou um administrador. Pelo menos na via de regra é assim. Ninguém começa grande do nada, tem uma carreira a ser construída. E Jesus quer nos mostrar quem nos tornamos quando passamos a ter poder em nossas mãos. Lembrando que o poder vem de Deus, o dinheiro vem de Deus, as oportunidades vêm dele. Enquanto nós não temos nada, a gente olha para frente e diz assim: um dia quando eu ter, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ser tão bom para aquilo, vou abençoar, eu tenho tanta vontade de ter para ajudar tanta gente. A gente não fala assim?
E aí, esse administrador teve a oportunidade, e ele revelou um coração contrário. O uso que fazemos do dinheiro é o bom teste do senhorio de Cristo em nossa vida. Deus nos prova, não quando Ele nos tira, e sim quando Ele nos dá. Deus prova o nosso coração, não é nos apertando num canto, mas é nos dando muitas condições, para ver se o nosso coração é leal a Ele, ou é leal apenas à nossa ganância, à nossa carreira. De repente, esse homem rico começou a dar espaço para aquele funcionário, para provar o coração dele, e o coração dele se revelou. Ele começou a extorquir, começou a usar de malandragem. Enquanto éramos operários, éramos um tipo de homem. Depois que começou a passar muito dinheiro em nossas mãos, nos tornamos outro tipo de pessoa. Você conhece alguém assim? O dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas são. E nós temos agora 4 conselhos sobre o dinheiro. Estamos construindo algo aqui. Primeiro, usamos nossos recursos financeiros sabiamente, porque pertence a Deus e não a nós. É muito ridículo a gente posar de dono daquilo que não é nosso, você não acha? Você pegar um carrão emprestado e você ir para frente do colégio, né? Antigamente se fazia isso, né? Para impressionar as gatinhas na hora da saída, né? Hoje não se faz mais isso, mas na nossa época fazia isso, né? Carro rebaixado na frente do colégio, não tinha nada, não ganhava nada, as gurias saíam, entravam no ônibus e iam embora. Não tinha nada, não tinha que ser nada. Não dava 3 minutos, né? Mas que ridículo é fazer mala, fazer grau, como se dizia, né? Com aquilo que não é nosso. Posar de bacana com uma coisa que não é nosso. Espera aí. Usamos nossos recursos financeiros sabiamente porque pertence a Deus e não a nós. Você sabia que o dinheiro que está em seu bolso agora e na sua conta bancária não é seu? É sim, você pode me dizer. Não é não. É sim, não é. O dinheiro que está no seu bolso agora, que está na sua conta bancária, é de Deus. Deus apenas nos deixa administrar aquilo que é dele. Assim como sua esposa e seus filhos também não são seus, Deus apenas deixa nós administrá-los, cuidar deles. Assim também se aplica ao restante de tudo em nossa vida, inclusive nosso dinheiro. Essa parábola, por favor, não perca nada, por favor. Essa parábola que Jesus está contando, Jesus quer comunicar a seguinte mensagem. Abre aspas. Havia um homem muito rico. Esse personagem é Deus, que confiou sua riqueza a um administrador infiel. Adivinha, que somos nós. Havia um homem muito rico, que é Deus, que confiou a sua riqueza a um administrador infiel. Imagina quem é? Jesus não é bobo. Às vezes nós dizemos algo como: Deus me deu tudo que eu tenho. Não deu não. Deus confiou a nós tudo que nós temos. Aí sim.
Deus me deu tudo que eu tenho. Não deu não. Quem foi que disse? Deu nada. Não temos nem a roupa do corpo. Agora, Deus confiou a nós tudo o que nós temos. Verso de número 8 que nós lemos. Verso de número 8 que nós lemos. Desonestos, fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? É uma questão de confiança, não uma questão de posse. Deus confiou a nós tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas. O Espírito Santo me traz agora à mente Caleb. Depois que o povo de Israel entra em Canaã, passam uns dias, uns tempos, e Caleb então agora vai diante de Josué, que era o governador que assumiu o lugar de Moisés. E Caleb agora já está com 80 e poucos anos. E aí Caleb diz para Josué: lembra-te de mim, lembra? Que só nós dois ficamos em pé, enquanto os outros espias derreteram o coração do povo, quando a gente foi espiar a terra. Lembra Josué? Que nós dois ficamos de pé do lado de Moisés, e todos os outros derreteram o coração dos israelitas para voltar para o Egito. Que nós fomos espiar Canaã e trouxemos cachos de uva do tamanho de um homem. Lembra, Josué, de mim? Lembra que Moisés disse, Josué, que as terras que pisou os meus pés são minhas? Então, dai o que é meu. Depois do povo de Israel entrar em Canaã, e Caleb disse para Josué: eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás, eu posso entrar e sair na guerra, eu estou lúcido. Aquilo que Deus confiou a mim passa para as minhas mãos. E depois Josué passou a Caleb, e aí Caleb teve uma filha chamada Axa, e Axa casa com Otniel, e Otniel vem a ser o primeiro juiz de Israel. E aí agora Caleb dá uma terra para Axa como presente de casamento. E aí quando eles vão morar lá, a terra era seca. Aí de repente Axa monta num jumento e vai falar com o pai Caleb, e diz: pai, você me deu terra seca. E a Bíblia diz que ele lhe confiou as fontes superiores e as fontes inferiores. Uau! As bênçãos inferiores e as bênçãos superiores, as bênçãos pequenas e as bênçãos grandes, as bênçãos físicas, as bênçãos da terra, as coisas, as prosperidades da terra injusta e as bênçãos justas, é uma questão de confiança. Deus confia em nós, inferiores e depois superiores. Ele libera aos poucos. Não sei como você vai liberando para o seu filho de pouquinho, para ver se ele vai. Quando você vai liberando confiança para alguém na sua empresa, você vai liberando aos poucos. Então, Deus ele vai liberando para nós aos poucos a sua confiança. Ele confia hoje algo a nós. Se nós dermos uma resposta, ele vai confiando mais. E se ele vê que nós somos fiéis nas coisas inferiores e pequenas, então ele começa a confiar as bênçãos espirituais. Você entendeu? Não tem a ver com o que é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. Só porque nós somos aquele adolescente que pega o carro emprestado e vai para a frente da escola e faz um grau com aquilo que não é dele. A gente pega agora o que Deus nos confiou a nós e a gente
quer impressionar o mundo, dizendo: olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha o meu carro é rebaixado, né? Olha o meu carro, as rodas do meu carro, só de roda dá 20 mil, olha não sei o quê, olha, e ostentamos como se fosse... Você tem consciência que nada é seu? Que tudo é de Deus? E que se não fosse Deus confiar em você, talvez muitos de nós estaríamos, enfim, olha para trás lá, quem você era. E eu talvez ia estar entregando leite até hoje na cachoeira. Enfim, quem nós éramos. E Deus confiou a nós. Não éramos nada, absolutamente nada. De repente a gente cria uma lãzinha. Deus vai confiando a nós lugares e nós vamos entrando. E aí agora, como a gente já tem poderes em nossas mãos, podemos administrar alguma coisa, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente negligencia é com o dono da roça. Aquele que acreditou em nós quando não tínhamos nada, aquele que investiu em nós quando não éramos ninguém, Ele que deu um voto de confiança a nós. E a gente começa a ser negligente com Ele. Segundo, o dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal. Deus coloca em nossas mãos, mas quem define o que vamos fazer somos nós. Eu conheço pessoas que não pode ficar rico. Eu conheço um homem que ele não pode ter nada na vida, porque se ele ter alguma coisinha, ele acaba com tudo, com a família dele, ele acaba com tudo. Você conhece alguém assim? Deus coloca em nossas mãos, mas quem define o que vamos fazer somos nós. Tudo que Deus colocou nas mãos daquele homem, ele poderia usar para o bem, mas começou a usar para coisas erradas. Interessante que Deus não interferiu nisso. Nesta parábola, Deus não interfere. Deus confia em nossas mãos uma medida, e Ele espera para ver que resposta nós vamos dar a isso. Perceba que o personagem rico da parábola contada por Jesus não interfere no modelo administrativo de seu mordomo. Porém, chegará o dia que ele vai chamar para fazer a prestação de contas. Deus pega e confia nas nossas mãos um lar, uma casa, uma esposa, filhos, trabalho, empresa, dinheiro, carro, casa, bens. E Ele não interfere na administração. Ele não interfere não. Ele fica esperando para ver como que a gente vai lidar. Porque o dinheiro só revela o coração que nós temos. Como eu disse aqui, Deus nos prova não quando nos tira, mas quando nos dá. Então Deus entrega. E aí a gente sai fazendo do nosso jeito, pensando que somos dono de tudo. Só porque vai chegar um dia que haverá uma prestação de contas. E o verso de número 2 diz que o homem rico chegou para o administrador e disse: preste conta de tudo. Já é difícil pregar para homem. Pregar para homem, falar de dinheiro. Rapaz, eu sou pequenininho, mas eu sou corajoso. Né? Ou sou corajoso ou sou louco, né? Mas, cara, assim,
se a gente não está aqui para melhorar, se é só para a gente alisar um outro, então vamos botar uma mesa de sinuca aqui, vamos ficar jogando sinuca então. Se nós estamos vindo aqui, isso não é para nós mudar um pouco, melhorar, ser confrontado, então o que a gente está fazendo aqui? Você concorda comigo? E querendo ou não, nós estamos diante da Bíblia, diante da palavra de Deus. Estamos diante da nossa origem, para a gente aprender a ser aquilo que Deus desenhou para nós sermos. Temos muitos homens que Deus confiou muitas coisas em suas mãos, e eles usam para fazer o que é errado, e não para fazer o que é certo. Você conhece alguém? Pode ser nós mesmos, né? Quantas coisas que Deus confiou nas suas mãos, que era para você estar fazendo certo, e você está usando para fazer coisa errada? Terceiro, as riquezas conferem muito poder ao homem, dado por Deus. Aplicar. Por isso o homem deve temer a Deus antes de ter dinheiro. Porque se ele não temer a Deus e ter muito dinheiro, ele fica sem limites. Alguém concorda? Antes de qualquer conquista, nós homens temos que buscar temer ao Senhor. Porque se nós conquistarmos qualquer coisa sem antes temer ao Senhor, as nossas conquistas se tornarão a nossa própria forca. Tem homem que não tinha problema com a mulher, enquanto os dois ganhavam um salário mínimo de cada, e trabalhavam e faziam faculdade, e lutavam, e criavam os filhos pequenininhos. Quando a vida deu uma melhoradinha, que ganhou um dinheirinho, que melhorou de vida, adivinha? Aquilo que ele conquistou se tornou o principal pivô das brigas dentro de casa. Por quê? Porque conquistou sem temer ao Senhor. A gente conquista sem temer a Deus. E tudo que o homem conquista sem antes temer ao Senhor, torna ele um homem sem limites. E nós já falamos aqui em outra oportunidade, que um homem sem Deus, ele age por instinto animalesco. Um touro no potreiro cobre 20 vacas, um galo num galinheiro cobre 10, 15 galinhas. O homem é um animal sem Deus. Dá um sorriso para mim aí, irmão. A minha oração e o nosso desejo é que o maior anseio do coração de um homem seja, primeiro, proteger o temor a Deus. Porque se nós não temermos ao Senhor, todos os sonhos que nós tornarmos realidade, pode se tornar a nossa própria cova. Usemos nossos bens materiais de um modo que favoreça a nossa fé e obediência. Tem pessoas que investem tudo em bens materiais e nada em pessoas. E eu escrevi algo aqui com o Espírito Santo, muito simples. Escute. E o único investimento que dá um rendimento eterno é o que investimos em pessoas. Vamos falar de investimento? O que investimos em bens materiais não tem rendimento eterno. O que nós investimos só aqui nessa terra, só rende aqui nessa terra.
Então, sobre a ótica de Jesus, qual é o modelo de investimento correto? Invista em bens, mas não invista tudo em bens. Invista uma parte em propósito, em pessoas, no reino, pois esse é o único investimento que a traça não corrói e a ferrugem não consome. Vamos falar de investimento, né? Nunca se falou tanto de investimento, aí está tão globalizado essa questão de investimento, de bolsas de valores, enfim, tantas plataformas trabalhando isso hoje. Invista em bens, mas entenda que o único rendimento eterno é investir em pessoas. Reis e sacerdotes, oramos para que o Senhor levante esses dois tipos, essas duas figuras, que possamos ter sacerdote realmente sendo sacerdote, que não está aqui para se corromper, e que possamos realmente ter reis, que possam gerar aquilo que vai ser o sacrifício. Uma das traições mais violentas é a de que um funcionário que está traindo a confiança da empresa, que acreditou nele quando ele não era ninguém no mercado de trabalho, e agora que aprendeu tudo, começa a roubar aquele que confiou nele quando ele não era ninguém. Alguém está entendendo? É triste, não é? É triste demais para uma empresa, para um empresário pegar alguém que não é ninguém, profissionalmente falando, dá curso, gasta tempo, gasta hora, investe, ensina, dá prejuízo, porque quem está aprendendo dá prejuízo, estraga um piloto, a primeira peça estraga, a segunda, a quarta errada, a terceira não sei o que, até aprimorar, erra quantas vezes um produto. E está ali o cara investindo. E aí depois que ele aprende, depois que ele domina a área, que então ele começa agora a fazer parte da administração, ele sobe o escalão, agora ele começa a roubar o patrão. É ou não é uma das dores mais violentas? Talvez tenha alguns empresários aqui que possam nesse momento dizer, uau, né? É uma realidade, né? É assim, não é? Falando nessa questão de roubar, não quer dizer roubar apenas dinheiro. Faz parte dos 10 mandamentos do decálogo, né? Não roubarás, não matarás. Rouba quando dissimula, rouba o tempo, fica enrolando no trabalho. Era para render 10 peças, então ele enrola e só faz 5, porque ele rouba tempo, e tempo é dinheiro da empresa. Tudo bem, não é o contexto agora, sai fora. Mas fazendo um paralelo com o nosso patrão, que pegou eu e você e não éramos nada, alguém concorda comigo? Ou você já nasceu assim, rico, bonito? Nós não éramos nada. Deus pegou nós e investiu em nós. Hoje nós temos um nome. Sabe o que é ter um nome no mercado? Sabe o que é você é dono de uma marca? Deus te deu uma marca. Deus te deu um nome, você é respeitado. Ou foi as suas forças que conquistaram isso? Deus deu respeito. Você entra no banco agora, os gerentes vêm te cumprimentar. Quem era você? Um vendedor de pipoca, de picolé, sei lá do que? De caixinha da BDL, JBL. Quem era você? Deus deu tudo isso a nós.
Como se não bastasse, Deus deu mulher bonita, filhos bonitos. E aí depois que nós crescemos um pouquinho, criamos uma lãzinha, agora temos um nome no mercado, agora temos uma marca, agora temos um capitalzinho de giro, agora nós temos um carrinho bom para andar, agora a gente tira uma fériazinha lá uma vez que outra. O que a gente faz? A gente começa a roubar o patrão. Se eu tiver errado, joga um tomate em mim. Se eu tiver errado, por favor. Não é porque tem uma meia dúzia que faz errado que eu vou deixar de fazer o que é certo. Se você quer viver o verdadeiro evangelho, em questão, se tratando de mordomia, e aprender o que a Bíblia diz sobre dinheiro na vida de um homem, está aqui, é isso aqui. Esse é o desenho de Deus para um homem. Sobre dinheiro, esse é o desenho de Deus. Adquira bens, invistam em bens, não tem problema nenhum, Deus nos prospera nessa terra. Mas não invista tudo na terra. Faça um investimento em pessoas, porque esse investimento é o único que dá um rendimento eterno. E é triste para quem é patrão aqui, investir em alguém, e depois quando cria uma lãzinha, Jesus está fazendo esse paralelo só para nos dizer que somos assim para com Deus. Deus acreditou em nós, investiu em nós quando não éramos ninguém. Agora que criamos uma lãzinha, traímos a confiança dele. Agora a gente quer administrar do nosso jeito. Agora a gente diz assim, não, aquele lá merece, aquele não merece. Mas não é meu, é tudo dele. Deus confiou em minhas mãos para suprir as necessidades que vinham ao alcance do meu braço. Agora eu estou administrando parte que Deus colocou nas minhas mãos, e agora eu julgo. Para ti eu dou, para ti não dou. Administrador infiel. Um dia esse administrador foi pedir emprego e o patrão confiou nele. Depois de um tempo ele é elevado a encarregado, e então começa a fazer relaxadamente seu serviço. Nós temos a mesma atitude para com Deus. Verso de número 14. Os fariseus que ouviam essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, os fariseus, quando ouviam isso que você está ouvindo, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombaram de Jesus. Pedindo licença ao meu amigo visitante que está aqui essa noite, mas o Espírito Santo, ele quis hoje falar propriamente com os homens da igreja. Não, essa palavra não tem talvez uma direção para você que nos visita, você está isento dessa palavra, mas isso é para quem teve uma revelação e um entendimento de responsabilidade com aquilo que recebeu de Deus. Então, mandou chamá-lo e dizer: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo.
Durante muito tempo foi inserido em nossa cultura ocidental que prestar conta era o mesmo que ser dominado. Ter que prestar conta às pessoas era se permitir ser dominado por elas. Prestar conta à esposa, então, nem pensar, pois em uma cultura machista isto era interpretado como a mulher mandando no homem, enquanto na verdade a prestação de conta nos protege. Nesse texto Jesus cobra a prestação de contas. Um dos problemas identificado por Jesus nesse mordomo é que ele não prestava conta daquilo que lhe foi confiado. Tanto é que ele foi cobrado justamente por essa falta. Ele recebeu de Deus, mas ele nunca prestou conta daquilo que ele recebeu. E a única cobrança que veio contra ele foi justamente essa: preste conta de tudo que eu tenho te dado. Isso não vai acontecer conosco, porque em nós há arrependimento, amém? Mas imagina se essa sentença viesse sobre nós, se nós tivéssemos que prestar conta hoje, fazer uma auditoria, Deus descesse aqui, colocasse uma mesa aqui, Espírito Santo, e fizesse uma fila, botasse nós em fila. Então fazer uma auditoria de tudo que eu coloquei na tua mão, você vai me prestar conta hoje. Alguns iam morrer de infarto, outros iam dizer que iam mijar aí, ó. Porque tem coisa que Deus nos deu que a gente botou fora tão rápido que a gente nem lembra mais. Prestação de contas, gente, é maravilhoso. E eis aqui uma qualidade que deve ser inserida no caráter do homem. O homem deve prestar conta. Prestar conta das suas finanças, prestar conta. Tem mulher que não sabe quanto que o marido ganha. É porque senão ela vai pedir uma... Ué, rapaz, tu não é macho? Eu não digo para minha mulher quanto é que eu ganho, porque senão ela vai querer gastar tudo. Ué, que tipo de homem tu é, seu gelatina? Não, eu ganho tanto e pronto, e pronto. E não, se tem, não tem, não vamos gastar e acabou. Ué? Não, é porque não sei o que, é porque eles não vão. Não. Prestar conta te protege. Prestar conta financeira, bota na mesa, só, entrou tanto, saiu tanto, e esse aqui ninguém mexe, nós vamos guardar para a gente melhorar no futuro alguma coisa. Ah, mas não tem mais nem menos, vai ser assim. Mas tu sabe o que tem e o que não tem. Prestar conta do seu caráter, da sua prestação de conta nos protege. Tem mulher que não sabe nada da vida do homem. E eu vou dizer, uma coisa que protege quem tem problema com droga, tá? Eu já estou encerrando porque o cheiro da comida está aqui, né, gente? Só tu, Leandro. Os outros estão doidos para encerrar. Acho que tem gente que nunca mais vai voltar aqui no Culto de Homens. Mas aqueles que ficar vão estar alinhados. Tá? Sermãos como esse é aquele, dura esse sermão. Vem das costas e abandona Jesus. Quer ver uma coisa que ajuda você? Quem tem dependência, quem tinha dependência com droga, ou quem tem droga, álcool, seja lá o que for, prestação de conta é uma das coisas que mais ajuda nós a permanecer em pé. Eu não vou a Criciúma sem falar com a minha esposa. Ela nunca me cobrou isso, nunca. Eu não vou a Araranguá. Quando eu saio, ela vê eu saindo. Quando eu chego lá, eu mando uma mensagem: cheguei. Quando eu saio, estou saindo. Nunca me cobrou nada, ela nem me responde. Mas é para proteger o meu coração, porque de Sombrio e Araranguá, eu sabia no mínimo 4 paradas. E o meu coração continua sendo o mesmo, enganoso, com raízes perversas. Prestar conta nos protege. Não é porque ela manda, não é porque ela cobra, não é porque ela quer saber. Não, é porque eu não quero cair.
Presta conta, diz o Senhor. Aprenda, presta conta. Esse menino cresceu, desenvolveu, tomou posses, começou a administrar, mas ele não prestava contas. Talvez se ele tivesse prestado contas, não tinha chegado no ponto que chegou. Eu oriento você a ter no mínimo 3 amigos. No mínimo. Se conseguir ter 4, é melhor. 3 amigos. No mínimo 3 amigos. E a sua esposa. No mínimo. Para que você possa prestar conta. Que você possa falar dos seus pensamentos mais vios. Eu não falo isso para mim me orgulhar. Mas eu tenho esses 3 amigos. E a minha esposa. Aquilo que é espiritual, eu tenho um pastor que eu presto contas. Aquilo que é pecado meu, os meus pecados, eu tenho um pastor que eu presto contas, eu peço oração, eu denuncio. Me ajuda! Eu fui tentado essa semana, eu estou com essa dificuldade. Me ajuda! Isso me protege. Porque se eu não presto conta, a raposinha fica crescendo, fica crescendo, fica crescendo. Daqui a pouco eu deito no colo dela e ela corta minhas tranças. Eu tenho pessoas aqui na igreja que são meus amigos, que me ajudam. Tenho uma tesoureira, eu tenho a questão administrativa, eu tenho uma tesoureira que eu confio, eu tenho um conselho fiscal que eu confio, eu tenho uma contabilidade que eu confio. Eu não faço nada sem que tudo esteja passando nos trâmites legais. A questão do meu casamento, eu tenho a minha esposa, que eu abro tudo. Se eu passo na rua e se eu olho uma mulher, que meus olhos, ai Satanás, diabo. Eu chego em casa, eu digo, eu fui tentado hoje. Tu fica esperta, me ajuda, né? Pronto, ela já levanta as orelhas, já, né? Prestação de conta nos protege, bobo. Ah, não é porque eu sou macho, porque eu sou fechado. O homem é fechado, o homem não fala nada. O homem, vai ser ignorante, rapaz. Presta conta. Aquele que confessa o pecado nunca vai confessar a tentação. Já deu 9h30, gente. Pode me dar 5 minutos, pastor Nego? Dá mais. Pastor Fernando, como é que está aí? 5 minutinhos, vai. Tá pronto? Tá, 5 minutos, então só vou ler. Ó, tem mais 5 pontinhos aqui, só vou ler. Sejam inteligentes. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Outro ponto, outro contexto agora. Vamos entrar em outro contexto. Nesse caso, não tinha saída para esse administrador. Ele se arrependeu. Ele viu que Deus deu tudo para ele, e ele estava usando só para ele, ele estava pensando só nele. Deus confiou um monte de coisa nele, um monte de riqueza para ele, um monte de bênção para ele, e agora ele estava pensando só nele. E aí quando Deus chamou ele para prestar conta, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele foi buscar uma saída. E aí o texto fala de astúcia. E aí, agora Deus elogiou ele. Nesse caso, não tinha saída para esse administrador, mas ele criou uma saída. Ouçam-me, senhores, isso fala de homens que vê tudo se perdendo e não vai atrás para criar alternativa.
Isso fala de homens que estão ouvindo essa palavra hoje aqui, que sabe que o que tem, o que Deus abençoou é bênção de Deus, pois não são capazes de se arrepender hoje. Volto para casa e continuo vivendo do jeito, a mesma vida, pensando da mesma maneira. Só porque o caso desse personagem, dessa parábola aqui, não, ele fez diferente. Ele viu o erro dele, viu que ele tinha logrado Deus, e ele se arrependeu, e agora ele busca uma maneira de consertar, de mudar a situação. Isso fala de homens que vê tudo se perdendo e não vai atrás para criar alternativa. A mulher diz: homem, você está se perdendo. A família diz: rapaz, você vai quebrar a cara. O pastor lá explica: mas rapaz, não vai por esse caminho. Cabeça dura. Esse administrador do início tinha um comportamento errado, mas ao perceber que estava errado, buscou meios de consertar o erro. Tem algum homem aqui percebendo que está errado hoje? Tem algum homem aqui percebendo que precisa melhorar alguma coisa? Eu sou o primeiro, tá? Então, se nós percebemos que a palavra está falando conosco e que nós precisamos melhorar, para que nós vamos empinar o peito, gente? Não é mais fácil a gente dizer: Senhor, muito obrigado por essa palavra, eu vou buscar um meio de arrumar uma saída disso, para voltar a te servir com tudo que o Senhor confiou a mim. Esse administrador do início tinha um comportamento errado, mas mudou. A iniciativa, escute isso, meu irmão. A iniciativa é um músculo que precisa ser exercitado. Alguns já nascem com o dom da iniciativa, mas aqueles que não têm precisam desenvolvê-la. A palavra astúcia no original Strong significa prudência, sábio. Ser prudente. Astuto é ser prudente, ser sábio, ser inteligente. A parábola de Jesus chamou esse homem, um momento ele foi egoísta, no primeiro momento ele foi zolhudo, no primeiro momento ele pensou só nele, no segundo momento ele se arrependeu, e agora a Bíblia chama ele de inteligente, astuto. E tem uma palavra em Mateus 10,16 que diz: eis que eu vos envio como ovelha em meio aos lobos, portanto, sejam prudentes, astutos, como as serpentes e simples como a pomba. Astuto, prudência, inteligência, todas essas palavras querem comunicar a mesma coisa. Ouvir a Deus, dar ouvido à sua palavra, é uma questão de inteligência. Viver um estado de arrependimento e ser simples como a pomba, é um estado de arrependimento. Astuto, como a serpente. Incrível que a Bíblia arrumou uma maneira de tirar uma coisa boa até da cobra. Administração: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Eu corro aqui, gente, corro, eu estou correndo. O homem que não administra bem um salário mínimo, ele nunca vai administrar bem 10 salários mínimos. Esquece. Se você não for fiel nas pequenas coisas, nunca seremos fiéis nas grandes coisas. O pastor Rafa falou algo aqui domingo à noite que eu achei interessante. Se você acha muito dizimar porque você tem um grande salário, não tem problema, né? A gente ora e o salário diminui para você dizimar pouco. Top. A questão de ser rei, o rei é o que contribui, tá? O rei é o que sustenta, o rei é o que olha assim: pastor, quanto é que você quer para construir um asilo? O rei é esse. É assim: quanto é que você quer para subir, pastor? Eu vou pagar a escada e vou pagar a corda para amarrar a escada para o senhor subir. O rei é esse. O sacerdote pode viver, mas ele não pode guardar em celeiros, está errado. Se você está num lugar que você tem um pastor, que ele está enriquecendo, abre o teu olho, está errado. Ele tem que viver bem, digno,
mas guardar em celeiro não. A não ser que Deus abençoe ele de uma maneira extraordinária, que enfim, é diferente. Agora, tirar do pelo da ovelha, a primícia tem a ver com honra. Dízimo, a 10ª parte, a primeira parte, tem a ver com honra. Honra, gente. Eu escutei isso aqui, achei muito interessante. Eu escutei isso aqui, um irmão falando, muito interessante. Quando você faz uma festa de aniversário, e aí antigamente se cortava o primeiro pedaço do bolo, e dava para quem mais se gostava, não era assim? A minha esposa fez aniversário, e ela tirou um pedaço de bolo, e daí estava o meu sogro, tinha o irmão dela, e ela pegou e deu para o meu sogro, não deu para mim. Uma hipérbole. Aí depois, quando terminou a festa, ela disse assim: amorzinho, não fica triste, sobrou o resto da torta toda para ti. Come toda, sobrou sargadinho, tudo e come. Mas o que eu queria? Eu queria, não era o primeiro que era o melhor, mas eu queria, era a honra. Não é a questão da torta, é a questão da honra, Júlio. É a questão da honra. A primícia não é a questão do valor, não é a questão do bolo, não é a questão do pedaço da torta, não é a questão do dinheiro, é a questão da honra, de honrar. Rapaz do céu, se Deus e homem se juntar, ninguém mais segura. Se os homens derem a mão para Deus no trabalho dele, ninguém mais para. Um homem que não administra bem um salário mínimo não vai administrar bem 10 salários nunca. Se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, é vão acreditar que um dia, quando nós seremos fiéis. Não vamos ser, não. Confiança. E se vocês não são confiáveis ao lidar com as riquezas injustas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? A palavra-chave aqui é confiança. Se nós não esboçamos confiança ao lidar com aquilo que colocar em nossas mãos aqui na terra, como que o céu confiará em nós as bênçãos espirituais? Fidelidade. E não são fiéis com os bens dos outros, porque alguém lhe confiará o que é de vocês. Esse texto nos ensina que primeiro temos que ser fiel às coisas dos outros, para que depois possamos ser fiel às nossas. Se você pega um carro emprestado e dá-lhe pau porque não é seu, Deus nunca vai te dar um. Se quando você trabalha com as ferramentas do seu patrão, e porque é do seu patrão, você dá com os 2 pés lá, Deus nunca vai te dar uma empresa. Primeiro seja fiel com as coisas dos outros, porque isso condiciona Deus confiar a você as suas coisas. Vamos quebrar tudo, não é nosso mesmo? Anda com os 2 pés e quebra tudo. A Bíblia está condenando isso. Se não são fiéis com os bens dos outros, porque alguém lhe confiará o que é de vocês. Está na Bíblia, verso 12. Senhorio. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e se dedicará ao outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Gente, eu encerro de verdade aqui. Aqui está falando de senhorio, e senhorio é governo. Nós não podemos ser governados por 2 governos. Você concorda comigo? Concorda, que bom. A gente ama aquilo que a gente prioriza. Guarda isso. O dinheiro pode tomar o lugar de Deus em sua vida, tome cuidado. Ele pode tornar-se o seu mestre, tome cuidado. Como podemos saber se somos um escravo do dinheiro? Como podemos saber se servimos ao dinheiro? Como podemos saber se o dinheiro é o senhor da nossa vida? Algumas perguntas que podem identificar e ajudar. Primeiro, você se preocupa frequentemente com o dinheiro? Como saber que eu sou escravo do dinheiro? Você se preocupa frequentemente com dinheiro? Desiste de fazer o que é certo a fim de ganhar mais dinheiro? Gasta todo o seu tempo em ganhar dinheiro?
gasta todo o seu tempo em ganhar dinheiro, costuma ficar endividado, sente dificuldade de ajudar pessoas improváveis, não desfruta do que você tem e vive como um miserável, está sempre reclamando só para que ninguém lhe peça dinheiro emprestado? Se a maioria das respostas a essas perguntas foram sim, então você é um escravo do dinheiro. Ele é o seu Senhor e não é Deus o seu Senhor. Embora você possa estar a vida toda dentro de uma igreja, você serve ao dinheiro. Ele é o Senhor da sua vida e não é Deus. A riqueza promete poder e controle, mas frequentemente não é capaz de trazer os livramentos que necessitamos. Grandes fortunas podem ser conquistadas, mas perdidas da noite para o dia. Além disso, nenhuma quantia de dinheiro é capaz de garantir saúde e felicidade, tampouco a vida eterna. Quão melhor é deixar Deus ser o nosso Senhor. Os servos do Senhor têm paz de espírito e segurança, tanto no presente como na eternidade, tanto na riqueza quanto na escassez. E encerramos. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então Jesus disse: vocês gostam de parecer justo em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Coloque-se em pé. Não deu nem para cantar um corinho hoje, né, Leandro? É assim mesmo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Posso dizer? O caminho é estreito. O caminho é estreito. Exige de nós muita renúncia. Você quer servir a Jesus? Queremos segui-lo. Então alinhe a sua casa. Alguém além de mim aprendeu alguma coisa a mais essa noite com a parábola do administrador injusto? Você sabe quem é o homem rico nessa parábola? Deus. Quem é o administrador infiel? É Joey. Que não sejamos insensíveis, que não seja só mais uma palavra que a gente ouve e vira as costas para ela, mas que ela possa surtir efeito na nossa vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Não vou convidar você para vir aqui à frente, mas se você se arrepende e quer viver essa palavra, comece a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu dou 1 minuto para você orar e nós encerramos. Leandro pode ministrar. Aquilo que Deus fala em cima disso. Sim, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, homens, Senhor. Tua palavra falou conosco. Temos tanto para melhorar, nós reconhecemos isso. Somos o administrador infiel. Nos perdoa. Queremos ter iniciativa de achar uma saída. Queremos fazer diferente. Queremos nos tornar confiáveis a Ti, Senhor. Queremos ser fiel nas coisas injustas, para que o Senhor confie as justas. Queremos cuidar daquilo que não é nosso, melhor do que se fosse nosso. E ao encerrar essa palavra, nós não vamos virar as costas para ela, como os fariseus que amavam dinheiro e zombaram de Jesus. Não, nós não vamos zombar de Ti, Senhor. Alguns homens podem zombar de mim, do Joaber, mas não zombarão de Ti, Jesus. Não, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Constitui-nos uma nação de reis e sacerdotes, cada um atuando na sua esfera, Senhor.
Senhor, levanta homens nessa igreja como reis. Levanta homens, Senhor, como reis. Um exército de homens como reis nessa terra, nesse reino, Senhor. Oh, aleluia. Nós liberamos não uma unção de prosperidade, mas uma unção de inteligência com o que fazer com a prosperidade. Eu libero aqui que muitos homens vão prosperar. Deus vai colocar muito dinheiro na sua mão. Deus vai tirar toda a escassez. Você no deserto, a sua fonte vai jorrar água pura, porque você vai aprender, ou melhor, está aprendendo a prestar conta de tudo. Você não vai esconder mais nada, você não vai se esconder uma parte. Você vai ser claro, verdadeiro e transparente em todas as esferas da sua vida. Em nome de Jesus, se você quer isso, pega, meu irmão, porque a palavra está liberando isso profeticamente. Em nome de Jesus, prospere, entre num lugar de prosperidade, aonde você vai ter muito de Deus para administrar, mas você não vai deixar de investir naquilo que dá um rendimento eterno. Em nome de Jesus, Deus investiu em você, Deus investiu em mim. Nós não éramos nada, olha para trás quem nós éramos. O Senhor deu casa, deu família, deu nome, deu crédito, deu respeito, deu uma logomarca, uma empresa, deu respeito, enfim, deu tanta coisa. Que nós possamos ser leais ao dono da roça, ao dono da safra, ao dono da fazenda, ao homem rico que confiou a nós os seus tesouros. Nossos filhos não são nossos, nossas esposas não são nossas, nosso dinheiro não é nosso, é tudo dele. Ele apenas confiou a nós para nós cuidar daquilo que é dele, que possamos ter um senso de mordomia, em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, me dá um sinal, pelo amor de Deus. Levante a sua mão assim, olha para o amigo que está do seu lado, bata na mão dele e diga assim: toca aqui, rei. Você é um rei do reino. Você é um rei. Pode dizer para ele: você é um rei. Ah, mas rei, escute. Ah, mas rei é Jesus, só Jesus é rei. Não é não. Não é. Você também é rei. Não, mas rei é só Jesus. Não é, você também é. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Rei dos reis. Senhores, boa noite, até a próxima.